Bom dia, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês um workshop sobre ROS, que é o Robot Operating System. Então, primeiro, roadmap do que vai ser essa nossa apresentação. Primeiro, eu vou dar um rápido background, ou talvez não tão rápido, background e motivação. Depois eu vou falar sobre o ROS, de fato, dar um overview sobre, vou falar como funciona a comunicação. Eu vou falar de algumas ferramentas do ecossistema. E depois a gente vai para a prática. Eu trouxe 2 exercícios bem simples para a gente fazer, para ter uma noção de como funciona. E quem tiver aí com seu notebook e quiser seguir esses 2 exercícios que a gente vai fazer no finalzinho, só tem que seguir isso aqui por enquanto. É só para já ir fazendo download, porque a gente vai usar Docker, a imagem que a gente vai usar tem pouco menos de 4 GB, então, a depender da velocidade da internet, se já botar para baixar agora já ajuda. É só dar esse comando aí, docker pull, e isso daí que vai baixar o Ubuntu 22.04 junto com o ROS 2 na versão Humble, que é o que a gente vai utilizar. Show? Vamos lá. Se alguém não deu tempo de pegar e quiser, pode falar que eu deixo mais tempo. Então vamos lá. Primeiro para um background de motivação. Antes de falar do ROS e justificar o porquê o ROS existe, porque ele é interessante, é importante comentar um pouco sobre 2 paradigmas de arquitetura de software. Um é o paradigma de software monolítico e o outro de microserviços. Um software monolítico é aquele que você tem um único source code, uma única base de código, geralmente é uma única linguagem ou linguagens que assim dá para funcionar junto bem. Geralmente é um único source code, então as coisas elas estão bem juntinhas. Então pode até ser modular no sentido de que você pode fazer vários módulos, mas está tudo assim bem juntinho. Já microserviços não, você tem programas separados, processos separados, que podem inclusive ser de linguagens diferentes, podem estar rodando em hardwares diferentes, e a forma com que eles interagem entre si é através de algum tipo de comunicação. Então a gente precisa ter alguma comunicação. Nesse caso aqui, eu estou representando cada bloquinho colorido aqui como um processo. Isso aqui seria, por exemplo, um banco de dados, um database. No caso de uma arquitetura monolítica, você tem um único programa que está rodando ali tudo junto e ele pode fazer poucas comunicações, geralmente para pegar uma base de dados, algo do tipo. Mas quando a gente fala de uma arquitetura de microserviços, ou seja, com vários processos separados rodando que estão provavelmente máquinas diferentes, ou na mesma máquina, mas linguagens diferentes, a gente precisa ter alguma forma de comunicação entre elas. E aí existem vários tipos de comunicação, e mais especificamente a gente está falando aqui de interprocess communication, ou seja, comunicação entre processos. Você tem processos separados e você quer que esses processos comuniquem entre si. E aí tem várias formas de fazer isso, coloquei algumas aqui na tela. Uma que todo mundo conhece seria HTTP. Você pode ter, por exemplo, 2 microserviços que se comunicam via HTTP, então posso ter uma comunicação, seria via internet, mas existe a possibilidade também de fazer algo local que não passaria por internet, poderia ser, por exemplo, uma rede local, uma LAN, um Wi-Fi. Então tem várias opções. Só que, a partir do momento que a gente tem muitas opções de comunicação e a gente tem muitas pessoas trabalhando em muitos projetos pelo mundo todo, o que acontece é que toda vez que alguém vai fazer um projeto, alguém escolhe uma comunicação específica para utilizar, que é diferente das outras, e você pode acabar tendo vários projetos que não são compatíveis, né? E um problema disso é que as pessoas acabam reinventando muito a roda, ou seja, uma pessoa aqui no Brasil fez, sei lá, um algoritmo de odometria, uma coisa que funciona muito bem de odometria, mas aí alguém, sei lá, em outro país decide fazer, mas aí decide usar uma outra comunicação, de repente ele já tinha um sistema que usava um outro tipo de comunicação que não é compatível com essa comunicação da pessoa aqui do Brasil que fez, e aí não dá para usar, e daí ele tem que fazer uma coisa do zero, então tem que fazer uma adaptação do que ele fez para essa comunicação. Então, seria interessante se a gente tivesse uma certa padronização, pelo menos dentro de áreas. E aí, a solução histórica, pelo menos para a área de robótica open source, foi o ROS. Foi um projeto que surgiu tem bastante tempo já, tem vários anos, e basicamente ele se tornou popular em academia, universidades e pesquisadores, e o pessoal tomou gosto e acabou meio que historicamente virando a solução para a robótica open source. Pode não ser a melhor solução em todos os casos, pode ser talvez muito focado em robótica, pode ser que não funcione muito bem para outras coisas, mas tem muitos benefícios, não é à toa que muita gente escolheu usar.
Então, agora falando um pouquinho sobre o que é o ROS, né? O ROS significa Robot Operating System, seria Sistema Operacional de Robôs. Não é literalmente um sistema operacional. Esse nome, acho que está mais aí para se referenciar que é uma coisa que faz, sei lá, a orquestração entre diferentes processos, diferentes serviços. E, basicamente, o ROS, na base dele, a utilidade dele mais básica, ele tem várias coisas, eu vou comentar de algumas, mas o mais básico é a comunicação. Então, basicamente, ele fornece uma infraestrutura de comunicação interprocesso, registro, e aí já são algumas outras coisas, né? Registro e replay de logs de eventos. Então, por exemplo, eu posso ter uma comunicação, mas eu posso estar registrando, como se eu estivesse gravando, né? Filmando o que está acontecendo nessa comunicação para dar um replay depois, por exemplo. E tem várias outras ferramentas acessórias também de alto valor que eu vou comentar mais tarde. Ele é muito interessante porque, como eu falei, ele simplifica o início do desenvolvimento, evitando perda de tempo, implementando coisas de infraestrutura ao invés, aqui está do drone, né? Porque eu tinha pegado essa explicação de uma precisão de drone. Mas seria de um projeto robótico em si, no caso. Né? Porque o que acontece? Se você vai fazer um projeto de robótica e, por exemplo, um drone, no caso, você tem que fazer um monte de coisa. SL você tem que fazer um monte de coisa. VSS um monte de coisa. Tem visão, tem controle, tem, enfim, uma série de coisas. E se você tem que implementar cada uma das coisas do zero, especialmente comunicação, você vai ter muito trabalho não fazendo o projeto robótico em si, mas fazendo middleware, né? Fazendo isso, fazendo a infraestrutura do negócio, tá entendendo? Que não é exatamente o que você queria fazer. Seria tipo, eu quero fazer um jogo, mas eu fazer uma game engine do zero. Beleza, pode ser uma experiência legal, você aprender coisa, mas se o teu objetivo final é realmente só fazer um jogo, talvez seja melhor você usar uma game engine que já existe, assim como se você quiser só fazer um projeto robótico, pode ser interessante você usar uma solução que já existe. E essa, eu diria que é uma das maiores propostas de valor do ROS. E uma outra coisa legal é que ele incentiva o desenvolvimento de pedaços modulares de software. Então, diferente da arquitetura monolítica, em que você teria na mesma base de código visão, controle, decisão, etc., como a ideia do ROS é você ter diferentes processos que se comunicam, fica fácil você pensar em diferentes módulos que podem ser em linguagens diferentes, podem ser feitos por pessoas diferentes, e você simplesmente comunica eles. Então, incentiva, de certa forma, até pelo próprio design do ROS, o desenvolvimento em pedaços modulares de software. Isso é legal porque facilita a experimentação, por exemplo. Digamos que eu tenho um projeto robótico que já está pronto, já funciona, e eu uso um determinado módulo de visão. Só que aí eu descubro que um colega meu fez um outro módulo de visão que usa, sei lá, uma outra tecnologia, e, poxa, eu queria testar no meu sistema. Se não utilizasse o ROS, poderia ter aquele problema de, eu estou usando uma comunicação específica, estou usando uma outra comunicação, poxa, é uma outra linguagem para fazer aqui, eu vou ter que adaptar, não sei o quê. Se for ROS, é basicamente desplugar o meu, pega o dele, plugou. Funcionou. Porque a gente está usando a mesma infraestrutura de comunicação, o mesmo padrão de troca de mensagens, então facilita muito a experimentação. E módulos de software podem ser posteriormente ligados uns aos outros, utilizando uma arquitetura monolítica ou forma de comunicação interprocesso que não seja ROS. Ou seja, digamos que você começa a prototipar um projeto em ROS e mais para frente você decide, não, eu quero fazer uma arquitetura monolítica, eu não quero mais ser uma coisa microserviço. Portanto, que tu não tenha utilizado tecnologias muito diferentes, né? Digamos que você tenha feito com as mesmas linguagens, linguagens que dá para ter uma interoperabilidade, você pode tirar o ROS do projeto e fazer um source code, um base monolítico. Seria um projeto todo juntinho. Ou você pode falar, eu não quero mais usar ROS, quero usar uma outra alternativa. Quero fazer minha própria comunicação porque eu acho que o ROS é pesado demais, eu quero uma coisa mais leve e tipo, tem menos features porque é só o que eu preciso. Massa, beleza. Mas a ideia é que você não precisa perder esse tempo agora implementando essas coisas na prototipação, na fase de prototipagem. Isso, por isso que teria restrição de tecnologia, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse feito um projeto com linguagens diferentes, tipo, sei lá, Python, Go, JavaScript, e eles comunicam via ROS, e eu tentar fazer um projeto monolítico disso, vai ser complicado. Se for na mesma linguagem, o que eu entendo que poderia ser feito seria simplesmente chamada de função. Tipo, digamos que eu fiz tudo em Python, e aí eu vou ter que pensar, beleza, ao invés de módulos de software separado, eu vou simplesmente fazer cada coisa sem uma função e boto tudo na mesma biblioteca, eu faço bibliotecas diferentes, mas eu importo tudo no mesmo código. E seria simplesmente a função, literalmente chamando outra. Assim, deve ter outras formas, né? Talvez
comunicação intraprocesso também, né? Se ela faz threads, aí tu comunica 2 threads, é uma possibilidade também. Mas seria, no meu ver, mais complexo do que uma comunicação que só tem que passar uma mensagem, uma coisa assim. Certo. E como eu falei, o motivo, o porquê o Royce hoje ele é tão presente na área é, de certa forma, também histórico, né? Então, ele teve uma alta aceitação e uso disseminado em universidade e projetos open source. Então, ele meio que se tornou o standard na comunidade de robótica open source. Tem várias alternativas e tal, e tal, e tal, mas uma solução tão completa e com comunidade tão grande como o Royce é difícil você encontrar. Aí vem a questão, é uma bala de prata? Vai resolver todos os meus problemas? Qualquer projeto robótico que eu quiser fazer, isso vai resolver? Não, claro que não, né? Como eu falei, o ROS, ele é muito bom para prototipação. Em alguns casos, eu diria que em muitos casos, inclusive, especialmente com a segunda versão do ROS, que é o ROS 2, que eu vou comentar já já sobre, ele pode sim ser utilizado em produção. Tem empresas que usam ROS na prática para robô que é de produção e tal, mas você pode julgar que, eu não quero usar o ROS em produção porque ele tem tanta feature, mas eu só vou usar isso aqui, então, tipo, tem um overhead necessário, tem um peso desnecessário. Então, tem empresas que usam o ROS, por exemplo, só para prototipagem, porque ele é muito fácil fazer tudo funcionar, e quando eles vão fazer um projeto em produção, vão lançar para o mercado, aí eles ou usam a própria comunicação, fazer alguma coisa diferente. Mas é sim possível usar em produção, e isso está se tornando cada vez mais comum, especialmente com o ROS 2. E aí eu vim agora falar sobre a diferença de ROS 1 e ROS 2. Basicamente existia essa primeira versão do ROS 1, e aí passou vários anos e vários problemas começaram a surgir com essa versão, muitas críticas surgiram, então resolveram fazer o ROS 2, que foi um complete rewrite, né? Escreveram do zero tudo, claro, tentando seguir a mesma filosofia, tentando seguir as mesmas APIs, esse tipo de coisa, mas com tecnologia nova. Então, o primeiro fator da diferença, e porque eu estou aqui falando que talvez seja interessante você usar o ROS 2 se tu começar um projeto de ROS hoje, é que o ROS 1 está em EOF, End of Life, ou seja, acho que daqui a 1 ano, 2 anos não vai ter mais suporte, vai parar de ter atualização, e se tu usa o ROS 1 para ter um projeto e tu tem um bug ali, tu vai ter que se virar, tu vai ter que depender de alguma comunidade que vai fazer isso, mas não vai ter suporte mais do pessoal que realmente mantém o software. E o ROS 2 não, o ROS 2 a ideia é que continue tendo suporte e tendo novas atualizações. Então, ele está em desenvolvimento contínuo. Uma outra diferença é o que eu estou chamando aqui de ROS API. O que acontece? Em ROS 1, você tinha uma implementação para cada linguagem da funcionalidade básica do ROS. No ROS, o que significa que se alguém implementasse uma feature específica em uma linguagem, não seria trivial tão rápido colocar para outras linguagens. Você teria que fazer um processo para implementar em cada linguagem. No ROS 2, não. O que eles fizeram foi criar uma biblioteca base, que é uma única linguagem, eu não lembro agora se é C ou C++, mas ela implementa tudo em C ou C++, e depois é quase trivial colocar para qualquer... Acho que é trivial, né? Colocar para qualquer outra linguagem que tenha suporte, porque, tipo, é uma mágica lá que eles fazem de bind, né? Eles rodam um gerador lá de código e pegam uma coisa e funciona para outra. Então, tipo, uma coisa... Ou seja, tudo que foi implementado vai estar disponível para todas as linguagens, no ROS 2, diferente do ROS 1. Uma outra coisa muito interessante é que não existe mais o conceito de ROS Master. No ROS 1, existia a ideia de que para você rodar nodes ROS, no sentido de node é um programa, ou seja, um processo, digamos que, como eu falei, é comunicação interprocesso. Então, se eu tenho 2 processos, na linguagem de ROS, cada processo seria um node ou um nó. No ROS 1, você precisava iniciar um nó que era o master, era o mestre. Ele tinha que existir para orquestrar a comunicação entre todos os nós. E isso é um problema, era um problema, porque se esse nó crashar, se o PC desligar, já era. Todos os outros nós se perdem e nada mais funciona. Diferente do ROS 2, que é descentralizado. Eu posso ter 10 nós aqui, nenhum deles é o master, todos se comunicam diretamente. E se 9 morrerem, um continua. Se 8 morrerem, 2 continuam. Não tem a necessidade de uma coisa centralizada. É realmente descentralizado. E aí tem várias outras coisas, e eu coloquei também em negrito aqui security, porque é uma coisa que é muito importante, especialmente quando você vai colocar um projeto em produção, que no ROS 1 não tinha nenhum, assim, não foi feito para ter segurança. Então, uma das maiores críticas do ROS era justamente, não é seguro. Né? Eu posso fazer um projeto aqui, facilmente é hackeável, dá problema e tal e tal.
No ROS 2 ele foi escrito do zero, já pensando em segurança, então tem mecanismos para ser seguro e etc. Aí um detalhe que é interessante é que existe uma ponte entre o ROS 1 e o ROS 2. Então tudo que já foi feito para o ROS 1, se tu quiser usar no ROS 2, tu pode usar. Tu simplesmente usa essa ponte que, enfim, vai te permitir usar essas duas coisas. E aí você tem todos os benefícios do ROS 1, só que usando no ROS 2. E aí, beleza. O ROS 1, quando ele foi feito, a comunicação interprocesso foi feita meio que customizada. Eles utilizaram um protocolo lá específico, fizeram uma coisa, comunicação lá que eles implementaram, e aí com o ROS 2 eles decidiram fazer o seguinte, ó, não vamos reinventar a roda, vamos procurar aqui uma tecnologia que já existe, que é bem testada e tal, e eles consideraram várias coisas, inclusive consideraram algumas daquelas coisas que eu mostrei aqui no início. E tem posts dele falando, lá no início, né, antes de começar o ROS 2, vamos fazer o ROS 2, vamos fazer com qual layer de comunicação? Vamos usar, sei lá, gRPC, vamos usar MQTT, ZeroMQ. Eventualmente, pelos seus motivos aí, eles decidiram usar isso aqui que é chamado Data Distribution Service, ou DDS, que é uma implementação, ou melhor, não implementação, é um standard, como é que traduz standard? Um padrão, isso, é um padrão de é um padrão de software que tem várias implementações. Então eu conheço umas 5, tem tipo umas 2 ou 3 implementações que são código fechado e tem umas 2 que são código aberto. Mas enfim, o que é interessante desse DDS é justamente ele que permite ter todas aquelas features interessantes do ROS 2 que eu comentei, como por exemplo, descentralização. Então, basicamente, a forma como o DDS funciona é no sistema de publisher e subscriber. Então, você tem, eu vou explicar isso melhor depois, mas em grande resumo, você tem alguém que publica uma coisa e alguém que recebe essa coisa. Então, eu estou publicando uma mensagem, sei lá, sobre a câmera aqui. E aí, alguém que quer pegar essa imagem da câmera para fazer alguma análise, algo do tipo, é só falar, quero ler essa mensagem. Pronto, os dois estão lendo. Isso que significa publisher e subscriber. Eu vou falar bem por alto, né? Eu falei mais detalhes depois. Mas, basicamente, o que esse DDS permite é heterogeneidade. Então, você pode ter cada publisher e cada subscriber com uma linguagem diferente. E hardware também. Hoje, por exemplo, existe implementações de DDS para rodar em sistemas embarcados. Então, existe até uma coisa chamada micro ROS, que o ROS, uma das limitações do ROS é que ele roda só em versões específicas do Ubuntu. Isso é uma coisa bem chatinha. Mas você pode rodar num sistema embarcado com menos poder de processamento que não rodaria em Ubuntu, usando essa outra versão do ROS, que é o Micro ROS. E aí, é claro, o Micro ROS consegue se comunicar com o ROS que está rodando no computador Linux, e aí por isso que eu estou considerando que existe um certo nível de heterogeneidade em hardware. Já falei, mas comunicação descentralizada, e essa parte aqui é interessante. Easy Discoverability, facilidade de se descobrir. Então, imagina que você tem uma network, uma rede, e você tem vários computadores conectados nessa rede. Para você pegar um computador e conectar outro e trocar informação, você precisa saber o IP um do outro. No ROS, não. Só de vocês estarem na mesma rede e alguém publicar um tópico, esse tópico já fica disponível para todo mundo que está na network. Seja Wi-Fi, LAN, enfim. Então, é muito fácil você, como um subscriber que quer ler uma coisa, você achar isso. Você não tem que ficar quebrando cabeça, qual é o IP disso, qual é a porta daquilo, não. E aí tem vários outros detalhes. Uma curiosidade legal desse DDS é que ele é muito utilizado em aplicações safety critical, né? Que é segurança, assim, você tem uma coisa muito fechadinha que funciona bem e que muitas vezes está até, sei lá, tem vidas de pessoas envolvidas. Então, tem muita confiança nesse DDS. Pode falar. Então, normalmente não, por padrão não. Se você só publica uma coisa, você pode acessar, mas como eu falei que o ROS 2 foi feito pensando em segurança, eu tenho certeza absoluta que existem formas, existem mecanismos de garantir isso. Eu só não sei te falar porque a gente não usa. A gente realmente só bota os tópicos e usa eles, mas eu tenho certeza que existe alguma forma de ter segurança, até porque ele foi feito para isso. Então, não sei se através de uma senha, mas de alguma forma isso seria possível, sim. Sim, a curiosidade é que é muito utilizado em aplicações militares. Às vezes naval, né? Você tem que comunicar, sei lá, um navio com, sei lá, uma rede, uma antena,
e isso aqui é muito utilizado, DDS. Beleza, agora falando mais na prática, pragmaticamente, de como usar o ROS, como que o ROS funciona de fato. O primeiro conceito que eu já introduzi é o conceito de nós, ou nodes, e um ROS node é simplesmente um programa. Então, eu tenho um programa Python rodando, eu posso dizer que ele é um ROS node, basta ele importar a biblioteca do ROS e se chamar de node. Se ele está se chamando de node e está usando a classe lá que o ROS implementou, ele se torna um node. E qualquer programa pode fazer isso. E agora começa a parte legal, que é a comunicação. Tem 3 tipos de comunicação. A primeira, na verdade, tópico não é um tipo de comunicação, é mais parte da infraestrutura, mas vamos introduzir primeiro. Então, vê só. Eu tenho 4 programas e eu tenho um tópico. Um tópico é simplesmente uma string. Tipo assim, imagem. Você pode ter uma string chamada imagem, e aí um programa, que é um publisher, ele vai pegar essa imagem que a gente chama de mensagem. A mensagem pode ser qualquer coisa, pode ser uma imagem, pode ser uma string, pode ser uma array de bytes, enfim. Ele vai pegar essa mensagem, vai colocar no tópico. Ele vai dizer, ó, eu quero colocar esse conjunto de dados no tópico imagem. Ele fala, é simplesmente dizer um string, imagem. E aí vai surgir esse tópico imagem, e qualquer outro programa, supondo que está tudo aberto, né, e não tem nenhuma segurança, vai conseguir ver esse tópico e vai conseguir se tornar um subscriber. Então, um exemplo bem simples seria, imagine que você tem uma câmera e você tem um software que está pegando os dados dessa câmera e publicando o tempo todo aqui num tópico chamado câmera. E aí você tem 2 outros programas que querem usar esse dado da câmera e eles simplesmente falam, ó, quero ser um subscriber desse tópico. E toda vez que chegar uma mensagem nova, ele recebe. E tu não tem que pensar em... A única coisa que tem que saber é o nome do tópico. Apenas se você usar o mesmo nome para o tópico, já era. Não tem que saber que tá mandando, nada do tipo. Como? Justo. Faz sentido, né? Você tem um canal, qualquer pessoa pode escrever alguma coisa, todo mundo que está inscrito nesse canal consegue ver. Justo, verdade. Exato. E aí, é isso. Então, essa é a base, né? O tópico é justamente para onde vão essas mensagens e de onde que você pode pegar essas mensagens. E aí começa os tipos de comunicação. Na verdade, o mais básico já é isso aqui que eu falei, né? É simplesmente um publisher e subscriber. Você tem um tópico e você pode ser um publisher que bota uma mensagem, um subscriber que lê, isso já é uma comunicação. Só que para casos mais específicos, em que tu quer uma comunicação com alguma feature mais específica, existe esse conceito de service e actions, que eu vou falar. Primeiro, esse service é como se fosse um tópico com algumas diferenças. É basicamente o seguinte, imagina que você não quer, digamos que você tem 2 programas, e a ideia é que um programa ele vai publicar um dado, uma mensagem, e outro programa vai ler essa mensagem. Só que você não quer ficar publicando a mensagem o tempo todo. Digamos que essa mensagem seja resultado de uma computação que é custosa. Então, digamos que, poxa, se tem uma computação que é custosa, eu não quero estar fazendo ela o tempo todo. De repente, eu só quero fazer ela a cada segundo, ou então só quando eu pedir, quando alguma outra coisa pedir. E aí que entra a ideia de service, porque ao invés disso aqui ser um publisher que fica o tempo todo colocando os dados, ele fica na dele, quietinho, ele fica só escutando se algum outro nó quer que ele faça alguma coisa. Então ele expõe isso daqui, que seria semelhante a um tópico, e aí qualquer outro node pode falar, ó, me dá isso aqui, que no caso ele vai entender o que é, tipo assim, é um tópico, eu mandei uma coisa no tópico, ele entende o que é, e daí ele retorna. Então é basicamente um tópico, só que a diferença é que ao invés de você ficar publicando o tempo todo, você espera alguém pedir. E quando alguém pede, você vai lá e dá aquilo que ele pede. O outro tipo de comunicação são actions, ações. E é semelhante a um serviço, no sentido de que alguém tem que pedir para que alguém faça alguma coisa, né? Um nó tem que pedir, um outro faça alguma coisa. Mas a diferença é que quando um nó pede para o outro fazer alguma coisa, essa coisa pode ser algo que demora, sei lá, 10 segundos, e enquanto essa coisa está sendo feita, ele fica mandando um feedback. Então, um exemplo lúdico disso seria, sei lá, uma garra mecânica. Imagina que eu tenho uma garra mecânica e eu tenho o processo de fechar a garra e abrir a garra. E daí eu tenho um node, que é o Action Server, ou seja, ele é o servidor da ação, e ele é responsável por, de fato, mexer na garra física, fazer ela fechar ou abrir. Só que ele está lá parado esperando algum outro nó pedir alguma coisa. E daí um node, por exemplo, decisão, ou então, sei lá, um botão aqui que eu apertei para fechar ou abrir,
manda para esse nó falando, eu quero que tu feche a garra. Aí o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a fechar a garra e a cada momento ele vai estar mandando, a garra fechou 1%, fechou 2%, 3%, 10%, 5%, até que fechou 100%. Ou seja, é um service, mas em que a pessoa não, né? O Node, o programa que pediu para que aquela ação fosse feita, ele fica recebendo feedback, então ele consegue acompanhar o andamento dessa ação. Como? Usa esses mesmos comandos. Tem o feedback topic. Exato. É basicamente, se você olhar, é exatamente a coisa que o serve, né? O serviço, no caso. É como se pegasse um serviço e colocasse aqui, tem um serviço, mas a diferença é que tem um tópico de feedback. Pronto. Isso que eu falei é a comunicação. É simplesmente isso. É claro, tem nuances, por exemplo, quando tu vai definir um publisher ou um subscriber, tu pode falar a frequência que tu quer estar colocando um valor, como isso usa Data Distribution Service, que foi o que eu falei aqui, existe uma série de configurações de qualidade de serviço. Então você pode, por exemplo, você pode configurar para garantir que toda mensagem que tu envia, ela vai chegar lá. Então tem alguma forma de checagem, ou então tu pode definir um buffer para salvar as 10 últimas mensagens, enfim, tem uma série de configurações que tu pode fazer. Mas o básico para tu entender é isso daí. E agora eu vou falar de algumas outras features que estão associadas ao ROS, que adicionam mais valor ainda ao ROS e que fazem a gente perceber que ele não é só uma coisa de comunicação, tem mais do que isso. Ele é todo um ecossistema, né, de ferramentas. A primeira coisa seria logs. Existe essa ferramenta chamada ROSBag, que permite você simplesmente gravar um tópico. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui esse tópico e eu estou sempre publicando uma mensagem de câmera. E aí eu faço um teste físico na câmera, eu gravo aqui uma coisa, só que eu gostaria de pegar e... Tipo, vamos pensar na seguinte situação. Eu estou hoje no lab, e daí eu faço uma gravação da câmera. Só que aí eu vou para casa, eu viajo, eu vou ficar 3 dias sem poder chegar no lab. Vou ficar 3 dias sem poder fazer nenhum teste? Não. Por quê? Quando eu estou no lab, eu posso botar como se fosse um gravador aqui no tópico. Ele vai ficar, que é justamente o ROSBag, e ele vai ficar gravando todas as mensagens que chegam, no tempo que chegam, da forma que chegam, e vai salvar isso no arquivo. E depois você pode pegar esse arquivo e rodar esse arquivo, e aí um nó vai ficar fingindo que era esse nó que estava mandando esse dado. Então, digamos que eu gravei uma coisa que isso aqui está mandando, e aí eu reproduzi utilizando o ROSBag. Então, agora não é mais um nó, de fato, não é a câmera física que está mandando esse dado. É simplesmente um log que está sendo reproduzido, mas ele está mandando da mesma forma. Esses outros dois componentes de software, eles não fazem ideia que não tem uma câmera de verdade. Eles acham que estão recebendo uma câmera normal, mas é só um ROSBag e eu nem estou com a câmera está a quilômetros de distância de mim. Então, essa é uma ferramenta muito, muito interessante. JP usa isso muito, inclusive, na odometria. Ele grava um monte de coisa de odometria e depois em casa faz análise, manda para o outro pessoal de odometria fazer análise. Então a gente usa isso bastante. Eu não tenho certeza, professora, mas eu acho que como... o meu entendimento é que um service e um action, de certa forma, são tópicos também. Então eu acho que por baixo dos panos sei como você gravar isso, mas eu não tenho certeza. O que você garantir é que dá para gravar um tópico. Mas boa pergunta, vou procurar saber. Pronto, aí tem umas imagens mostrando, né? Isso aqui dando um exemplo. Por exemplo, tem vários nós ali que estão... tem sensores diferentes, a frequências diferentes, e eles estão, por exemplo, tem sensores que estão indo direto, sendo salvos para um ROSBag file, tem outros que estão passando por sei lá, alguma computação de um nó e depois entra para o ROSBag file, mas depois você pode salvar tudo e aí tu pode reproduzir. Então aqui é um exemplo de um ROSBag, de uma câmera, e aí tu consegue ver, dar um play e ver como se tivesse gravado um vídeo. De fato, tu meio que gravou o vídeo, né? Só que utilizando essa ferramenta do ROSBag. E aí, no caso, tu não gravou só o vídeo, mas tu gravou tudo que estava sendo colocado dentro daquele tópico. Uma outra coisa muito legal do ecossistema de ROS é que existem muitas ferramentas que, novamente, não estão necessariamente relacionadas só à comunicação, mas que já foram implementadas e utilizam e estão baseadas nessa forma de comunicação do ROS. O primeiro é o RViz. É um programa, um software de visualização em que tu consegue visualizar desde coisas 3D até coisas 2D, até câmeras. E basicamente a forma que ele funciona é que você vai... O RViz, ele vai ser um node.
E aí ele consegue subscrever a outros nodes e mostrar alguma coisa. Então, por exemplo, digamos que tem um robô lá e ele está publicando a posição dele. Ele está o tempo todo publicando a posição dele. Então, eu posso botar para a revista e falar, ó, lê esse tópico aqui que esse robô está publicando. E aí ele consegue mostrar em 3D, eu consigo, enfim, ter uma visualização interessante do sistema, do que está acontecendo em volta do sistema. Aqui, por exemplo, é um lidar, né? Tem um lidar e daí eu consigo visualizar isso dentro do próprio ROS. Ou melhor, do RVIS. Tem o RQT, que é semelhante ao RVIS, mas é mais simplesinho. Tu consegue também, tem uma imagem sendo publicada no tópico, eu consigo simplesmente abrir o RQT e ver o que está sendo publicado nesse tópico. Dá para ver dados em gráfico também, tu consegue plotar em tempo real e tal. Tem esse carinha aqui, que é o RQT Graph. E ele é uma forma de você visualizar os tópicos, os publishers, os subscribers, os services. Então, é uma forma de você palpar o que está acontecendo, né? Eu estou falando aqui, eu tenho um programa que faz isso, faz aquilo, publica num tópico, mas pode ficar tudo muito abstrato. E o legal desse programa é que tu consegue ver de fato um círculo, um quadrado, isso é um tópico, isso é um programa, isso é um subscriber, isso é um publisher. E tem muita integração com simuladores. Por exemplo, isso aqui é o Gazebo, é um simulador também open source, muito utilizado no ecossistema de robótica open source. E tem forte integração com ROS. Então, eu posso simular qualquer coisa aqui dentro que o simulador permita e eu consigo interfacear isso com um programa, um node que está utilizando ROS e eu consigo simular um robô real. E aí eu posso ter, por exemplo, eu posso fazer todo o meu sistema ROS, testar ele na simulação, e aí depois eu simplesmente tiro essa comunicação da simulação, coloco no real e testo. É claro que vão ter vários desafios do sim to real, né, de passar do simulado para o real. Mas a comunicação não é para ser um deles, é para a comunicação funcionar exatamente da mesma forma. E agora, vamos para a prática. Quem fez aí, pode seguir, senão eu vou fazer aqui ao vivo, então a gente vai conseguir dar uma olhadinha. Deixa eu puxar aqui meu terminal. Para você usar o ROS, você precisa instalar ele no teu sistema. E uma coisa que facilita isso é usar Docker, né? A gente teve workshop aí de PV sobre Docker, então vamos agora construir utilizando isso. O que eu vou fazer aqui, ou melhor, o que eu já fiz, né? Mas seria esse primeiro passo, é você puxar a imagem do ROS nessa versão aqui, Humble, desktop, porque tem a versão que é desktop, tem a versão que não é desktop. O legal da desktop é que, além de baixar a infraestrutura do ROS, ele baixa também as ferramentas. Então, o que eu falei do RVIS, RQT, etc., ele baixa tudo junto. E se você baixar o que não é desktop, ele não vai baixar isso. Então, para aprender, para mexer, é legal essa versão desktop. E aí, vamos lá, né? Tem algumas configurações que a gente precisa fazer. Isso aqui é de Docker, é coisa mais relacionada a Docker, que é para permitir rodar um programa dentro do Docker e a gente visualizar o gráfico de fora, né? O GUI de fora. E aí, eu só vou rodar esses comandos aqui. Pronto. Aí agora, eu vou rodar o Docker com esse comando. Inclusive, eu tenho até um lugarzinho aqui para copiar. Eu coloquei um segredo aqui nesse slide. Porque isso aqui é um print, né? Só que aí depois de cada slide tem um slide escondido que dá para copiar. Ficou meio feio, mas dá para copiar. Então, é a intenção, né? Eu vou copiar isso aqui. Eu vou explicar o que está acontecendo. Esse comando aqui, eu estou simplesmente dando um Docker run, estou falando para ele rodar a imagem do Docker, no caso, ele vai rodar um container dessa imagem que eu passar. No caso, eu quero a imagem que eu já baixei do ROS. E aí, para ver quais são as imagens que eu tenho no Docker, eu posso fazer Docker, image... Aliás, isso. Eu tenho aqui ROS, Humble Desktop, eu só preciso pegar o ID dessa imagem, vou copiar. Eu vou colocar aqui no image ID. E aí esse nethost é para dizer que eu quero usar a mesma network que a minha local do PC, eu quero ter acesso. E esse display é para eu conseguir ter acesso a uma coisa gráfica, né? Rodar uma coisa ali e conseguir ver no meu computador gráfico. Pronto, tá rodando. Tô aqui já no Ubuntu, dentro do meu Ubuntu, né? Rodando aqui do Docker. E eu vou fazer o mesmo para
os outros terminais. Eu quero estar dentro do mesmo Docker, eu quero ter 3 terminais. Só que como eu já rodei o Docker aqui, eu não vou rodar de novo eles nos terminais de baixo. Eu vou simplesmente dar um comando que vai me permitir entrar, né? Abrir uma shell, um bash ali dentro. E para isso eu preciso saber agora qual é o ID desse container Docker que está rodando. Para isso eu faço docker ps, e aí se eu... Como? Mostra se está instalado. Mas aqui eu acho que funciona. Se eu pegar o ID do container, copiar, bora ver se vai. E aí o comando vai ser diferente, né? Ao invés de docker run, eu vou dar um docker exec. Esse "-it" ou "ti" é para dizer que eu quero um terminal interativo, que é eu vou interagir, né? E aí eu coloco o ID do container e falo bash, que é o nome disso aqui, né? O terminal a gente chama de bash em Linux. E aí eu quero falar que eu quero entrar nesse Docker e entrar com um bash interativo. Aí deu certo. Aí eu vou fazer o mesmo para o terminal aqui da esquerda. Prontinho. Estamos com o Docker rodando, Ubuntu 22.04 e ROS Humble, que é o mais recente, que tem suporte de longo prazo, instalado e tudo funcionando. Então, se eu der aqui... Ah, tem um detalhe. Nesse terminal de cima, que foi o que eu rodei, se eu der um ROS 2, ele já vai reconhecer. Nos de baixo, ele não vai. Porque eu entrei no bash, mas por algum motivo aí ele não roda o... Tem que dar um sourcing no negócio do ROS 2. Mas isso é só um detalhe, eu só tenho que rodar um comando. É só dar um... Tem um script, né, que tu tem que rodar toda vez para ter acesso às coisas do ROS. Teoricamente, era para ele rodar esse script toda vez que tu abre um terminal novo, mas por algum motivo, quando eu abro aqui no Docker, ele não está fazendo isso. Aí eu só tenho que manualmente mandar ele dar um source nesse setup.bash, que está dentro do diretório aqui do ROS Humble, e aí a partir da agora eu consigo sim usar o ROS 2 em cada um deles. ROS 2, ROS 2. Show. Agora vamos... Tem mais alguma coisa de setup? Não, agora é prática, né? Então a primeira prática, nem um slide novo, é simplesmente rodar 2 nós, que vão ser programas separados, e eu vou comunicar eles. Eu quero ver um nó mandando uma mensagem, eu quero receber essa mensagem no outro e printar na tela. E aí, para isso, a gente tem esses nodes que são demo, né? Eles já vêm prontos, a gente não tem que codar eles. Aí o primeiro é esse aqui, ó. Faz 2, run demo nodes, cpp, talker. Então, esse é um programa que é feito em C++, CPP, e ele é um talker, ou seja, ele é um publisher. Ele vai ficar publicando uma mensagem num tópico. Beleza. Ele está publicando, ele fica printando também. E aí, se eu vim aqui e der um ROS2 topic list, eu consigo ver todos os tópicos que existem, inclusive esse aqui, ó, shatter. Esses dois aqui, eles existem o tempo todo. Não sei nem o que eles são exatamente. Mas esse shatter, ele não existe por padrão, ele só está existindo por causa desse programa. E aí, eu posso agora rodar um outro programa que vai ler isso daqui. Então, eu vou rodar um outro node demo que já vem pronto. Depois eu vou usar ROS2, run, demo, nodes. Só que ao invés de rodar um CPP, eu vou rodar um Python, para provar que para vocês ao vivo que dá para ter uma coisa em C++ comunicando com Python. Outra linguagem, no caso. E no caso ele vai ser um listener. Eu quero ficar ouvindo o que está sendo publicado no tópico. E vou lá, funcionando. Já está pegando 62, 64, 65, ele está sempre pegando o último. Então assim que ele manda essa mensagem, isso vai para o tópico, esse carinha já ouve, ele já printa. Então, funcionando. Agora vamos olhar no código, né? Eu só rodei uma coisa que estava pronta, mas deixa eu parar isso aqui. Vamos para o próximo. Vamos fazer um custom subscriber. Eu vou rodar o talker padrão que existe da demo, e ao invés de rodar um listener, um subscriber que já existe, a gente vai usar um código. Já está pronto o código, mas é para vocês verem o código. E daí eu vou mostrar um pouquinho como é.
como eu entrei no Docker, acho que, deixa eu ver se é um que eu já usei mais cedo. Tá, eu não tenho nenhum editor de texto instalado, então vou ter que instalar um editor de texto aqui. Sudo apt install vim. Se alguém estiver usando, talvez seja, se você não conhece Vim, pode usar esse Gnome Text Editor. É esse Text Editor aqui normal do Ubuntu, mas eu gosto de usar o Vim, então... Ih! Tem que dar um sudo apt update. Detalhes. Só um minutinho. O interessante é que quando você pega uma imagem Docker dessas, ela não tem quase nada. Ela só tem e algumas coisas instaladas. Nesse caso, o que eu quis que tivesse instalado era o ROS, né? O ROS Humble. Então, daria até... Isso aí já foi mais do workshop aí de PV, de Docker. Mas como ele explicou lá, daria para tu fazer um arquivo que automaticamente pegaria essa imagem com ROS e já instalaria outras coisas que tu quisesse. Mas aí eu não fiz isso, estou fazendo isso manualmente. Pronto. Yes. Prontinho. Vim instalado. Esse carinha aqui. Agora foi o seguinte, eu vou entrar aqui na minha home e eu vou criar um arquivo chamado listener, mylistener.py. Eu vou abrir ele e vou copiar tudo aqui, daí eu vou dar uma explicada aqui a cada coisa. Certo, então vamos lá. Bem simples, né? Eu estou aqui em cima, primeiro, importando o RCLPy. Então, lembra que eu falei que o ROS tem uma implementação básica, eu acho que é em C ou C++, não lembro qual dos dois. O RCLPy seria a implementação acima, que simplesmente não é uma implementação de fato, ele simplesmente é um bind, né? Você tem todas as features que tem aqui implementada no sistema base, você pode chamar utilizando uma outra linguagem de programação. Aí cada linguagem vai ter o teu específico. No caso, Python é esse RCLPy. Isso aqui que eu estou importando é standard messages, .message, estou importando uma string. Isso aqui é um data type, é um tipo de dado. Então, uma coisa legal do ROS também é que você já tem definido tipos de dado e você pode definir os seus próprios, inclusive. Nesse caso, eu quero um tipo de dado que é string, é simplesmente um string normal, e daí eu estou importando a string para utilizar ela. E aí vamos pular esse primeiro def, vamos para esse segundo aqui, que é o main. Nessa linha aqui, eu estou simplesmente iniciando, tem que dar esse início aqui da RCLPy. E aqui eu estou criando o node. Daí eu estou dando o nome do node de Hello Listener. E aqui eu estou, de fato, criando a subscrição, a inscrição no tópico. Então eu estou falando, eu quero que esse node já existe, que eu criei nessa linha aqui de cima. Ele crie uma inscrição, uma subscrição, do tipo string, ou seja, ele vai estar esperando ler uma string desse tópico. Em qual tópico? No tópico chatter. Por que chatter? Porque quando a gente rodou aqui o as2, run, demo, nodes.cpp, Walker, e eu olho aqui ROS2 topic list, eu vejo que esse chatter aparece, que é justamente o talker que está colocando. Então, essa que é a grande mágica, uma das grandes mágicas do ROS. Eu tenho um programa que eu não sei nada sobre ele, e a única coisa que eu preciso para conseguir ler dele é uma string. Eu só digo qual é a string do tópico que ele está publicando alguma mensagem e eu consigo ler. Então, eu simplesmente vi que ele está publicando no chatter, e daí eu coloquei aqui chatter. Aí, certo. Esse message callback é uma função que tu quer que rode toda vez que você lê uma mensagem. E isso daqui é o queue size. Isso aqui é um detalhe mais específico. Mas lembra que eu falei que pode ter um buffer? Então, você está mandando mensagem ou recebendo mensagem, você pode ter um buffer, que é tipo um array que tu vai guardando as últimas mensagens. Isso daqui é isso. Né? Ele está colocando 10 porque ele está enviando 10. Agora eu não sei exatamente quão útil isso é, qual a utilidade disso, mas eu sei que é possível. Talvez para alguma aplicação bem específica isso daí faça alguma diferença. Mas o mais importante é isso, né? Eu estou dizendo o tipo de dado, estou dizendo o tópico que eu quero ler, que no caso sou um subscriber, e eu estou dizendo que eu quero chamar essa função message callback toda vez que eu ler
uma mensagem. E aí eu estou definindo essa message callback aqui em cima. E, naturalmente, ela só vai receber a mensagem. E aí eu vou printar. Eu vou pegar essa mensagem e eu quero printar o dado. Por que message.data? Porque quando tu recebe uma mensagem, tu recebe... É um pacote, né? Tem o header, que tem algumas informações, tem o tipo de dados. Então, você pode ler um tópico e não saber qual é o tipo de dados, mas ao ler aquilo, tu pode inspecionar ali, é esse tipo de dado, então eu posso tentar ler esse tipo de dado. Nesse caso, a gente já sabe, então é mais tranquilo. Mas aí, só que eu quero pegar é o data, que no caso é o conteúdo, de fato, da mensagem. E estou printando ela. E aí, aqui embaixo, eu estou só checando se tá ok, não sei o que é isso, mas eu sei que é uma checagem que você tem que fazer, tem que checar se o RCLPy tá ok. Estando ok, tu pode rodar essa função, que é o spin. O spin, tu vai basicamente pegar o node que tu definiu aqui em cima, que tu instanciou, e tu vai dar um spin, tu vai botar ele para rodar, ele vai começar a rodar, e ele vai ficar rodando o tempo todo, a não ser que eventualmente no código ele mande parar, mas como ele não tá mandando parar, então ele vai ficar rodando o tempo todo. Isso aqui é básico de Python, só tô... Enfim, é só... Tô mandando... A primeira coisa que eu quero que execute é o main. E, naturalmente, esse message callback vai ser executado porque eu tô chamando aqui. Vamos ver se dá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode cortar, viu? Pode falar. A gente bate um papo aqui legal. Temos 13 minutos ainda. Tá, tem aqui o arquivo. Tá rodando o Talker. Percebam o valor que tá aqui. 172, 173. Assim que a gente rodar o nosso listener, é para ele começar a printar. Eu vou rodar ele aqui em cima. Então é para começar a printar no mesmo tempo, o mesmo valor daqui de baixo. Bora ver se funciona. Aí, funcionou. É isso, eu basicamente implementei uma coisa que já existia para mostrar o código para vocês. E aí o exemplo final, talvez seja mais legalzinho, é o tartaruga. Alguém adivinha o que eu vou fazer com a tartaruga aqui? Desse carinha. Uma posição que o quê? Que o quê? Que o Talker mandar. É algo tipo isso. Não vai ser exatamente o Talker, mas vai ter uma tartaruga e vai ter um outro programa que vai conseguir mandar essa tartaruga fazer alguma coisa. Eu quis fazer isso, bicho, eu quase fiz isso, mas não deu tempo, mas eu quase fiz isso. Eu vou fazer isso semana depois pra vocês verem. Ah. Eita. Ah, tranquilo, 21% aí, acho que ele aguenta. Vocês. Bom, então eu vou só copiar esse código aqui, cheio de coisa, eu vou criar agora um touch. Touch eu só crio um arquivo vazio, né? E aí eu vou entrar depois. Tartaruga. Tartaruga. Vai. Vou abrir aqui o código da tartaruga e pá! Beleza. Muita coisa aqui, eu não vou explicar tudo, vocês vão entender porque eu não vou explicar tudo, mas percebam que é a mesma lógica. Eu estou importando a RCLPy ali em cima, agora estou importando mais coisas, né? Estou importando... Veja que eu não estou importando string, porque eu não quero mandar uma mensagem de string, eu quero mandar uma mensagem de twist. O que é twist? Dentro do ROS existe esse data type chamado twist, que está relacionado à movimentação. Você consegue mandar uma mensagem do tipo twist em que tu vai dizer alguma... Ai, minha bateria. Mas 19, eu acho. Tá bom, vou colocar. Problemas técnicos, tudo direitinho. Ei. Tá. Pronto, tô voltando. Tô importando aqui a biblioteca, tô importando o twist, tô importando Node. Eu não lembro se tinha mostrado o Node antes. Acho que devia ter tido, mas esse Node é uma classe que está implementada na RCLPy que você pode herdar. Então, nesse caso, eu estou definindo uma classe. É porque no outro eu acho que eu não defini uma classe, né? No outro código. Deixa eu abrir aqui para ver, mas acho que é isso. My listener.
Eu não estou definindo classe, tá vendo? Então eu não tive que importar a classe. Estou simplesmente fazendo as funções e chamando. Mas você pode definir uma classe para o seu Node e daí tu herda a tua classe do tipo Node e aí tu tem todos os benefícios aí do que está implementado nesse Node. É uma outra forma de fazer o código, né? Fiquei como exemplo de uma outra forma. Mas, no fim das contas, eu estou fazendo a mesma coisa. Na verdade, tem uma diferença. Isso aqui não é um subscriber, é um publisher. Exato. Então, eu estou aqui. Primeiro, o Node, ele vai... Como é uma classe, eu não tenho que instanciar o Node, né? Ele vai ser instanciado quando eu chamar aqui, né? Quando eu instanciar. Então, aqui dentro, eu estou só definindo o que vai acontecer nessa instanciação. E aí, já deu um spoiler aqui do que vai ser feito. Eu queria que fosse um RC, mas, por enquanto, vai ser um círculo. E aí, eu estou criando essa mensagem aqui, twist, e eu estou dizendo já qual é o melhor, isso aqui é o data type, né? Estou dizendo o tipo de dado e estou dizendo qual é o top que eu quero publicar e aquela mesma lance do buffer. Então, criei o publisher e aqui eu estou setando valores específicos da movimentação, né? Como é um círculo, eu estou setando em um ângulo, angular speed, linear speed, etc. E aí, tudo isso aqui é para o cálculo de movimento, né? Não é tão relevante para ROS. E aí a gente tem esse timer callback. Perceba que nessa linha aqui, primeiro, quando a gente fez um subscribe, lembra que tinha um callback da mensagem? Toda vez que a gente lia uma mensagem, a gente fazia uma coisa. Naquele caso, a gente printava a mensagem. Nesse caso, eu também vou ter um callback, mas como eu estou publicando, não é um callback tipo, de eu estou lendo alguma coisa. É um callback de timer, porque eu quero que a cada determinado tempo, período de tempo, ele faça alguma coisa. Então, o ROS também, dentro do Node, ele implementa esse lance de timer. Tu consegue instanciar um timer e falar, eu quero que tu dê um tick a cada tanto tempo. Então, toda vez que ele der um tick, ele vai chamar um callback para uma outra função. Nesse caso, ele está chamando para esse timer callback. E o que essa função timer callback vai fazer é construir a mensagem. Então, eu estou pegando os dados de movimentação, então linear speed, angular speed, e estou colocando elas dentro, estou empacotando dentro do twist que eu instanciei aí. Então, estou falando, eu quero uma mensagem do tipo twist, que é uma espécie de movimentação, e eu quero essas propriedades para essa movimentação. E aí eu estou chamando publisher, public. Daí ele pega essa mensagem e joga no tópico. E aí ele está fazendo cálculos aí para o círculo sair certinho, vamos abstrair essa parte. E aí, naturalmente, aqui eu só dou o init no RCLPy, e aqui eu inicializo o node, e aí o tempo todo eu vou dar o spin, mas se eu apertar alguma coisa, ele fecha. Né? Então, vamos testar agora. E aí tem uma coisa legal para apresentar para vocês, eu até esqueci agora como é, eu tenho que pegar as minhas anotações secretas aqui. Turtle. Price 2. Aqui, ó. Lembra que eu falei que eu queria fazer um RC, ó? Vamos desenhar um RC. Não rolou, fica para a próxima. Foi quase. Então vamos lá. Vou rodar aqui embaixo a minha tartaruga. Eu estou dando Royce 2, run, turtle sim node. Isso aqui é só, tô falando, é uma coisa que já está implementada, eu quero que tu rode, e isso é o nome dele. E aí, e aí, o que acontece? Eu vou até dar um Royce 2 topic list para ver se tem alguma coisa diferente aqui. Isso. No caso, não foi feito nenhum desenho. A tartaruga é um sprite parado aí. Vai ser feito ainda o desenho. Porque isso que eu rodei aqui é só a tartaruga num fundo com alguma cor. E aí percebam que só de rodar a tartaruga já surgiu esses tópicos, que são tópicos de um sensor de cor. Nem sabia que tinha isso aqui, inclusive, eu descobri agora. Eu acho que esse colossenso, eu estou supondo que a tartaruga deve publicar, a gente consegue ler. Então, deixa eu tentar dar um mais 2, topic echo, eu acho. Turtle 1, color sensor. Aí. Isso é branco, né? Ela tá enxergando branco, o fundo é azul, mas acho que tá branco porque não tem nada desenhado. Então é como se fosse um canvas branco. Mas vamos deixar. Não vou deixar porque eu quero rodar, né? Isso aqui. Então vou ter que tirar. Mas, enfim, percebam, olha que interessante. Então, esse nó Ross, ele tem um public.
está publicando uma coisa, mas ele também tem um subscriber, 2, né? Na verdade, acho que é só isso aqui, deve ser um publisher também. Ele está lendo nesse tópico, command velol, que é um comando que qualquer outro nó pode mandar para esse tópico, que vai ser um comando de velocidade. E aí ele vai se mover de acordo. E aí chegou a grande hora para finalizar o nosso workshop. Eu vou rodar a tartaruga aí. É isso. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. ROS é uma coisa que a gente usa na equipe de drones, a gente ainda está aprendendo muito, então tem muita coisa que eu não sei, mas eu espero ter conseguido passar para vocês o básico, acho que é a filosofia do negócio. E é isso. Qualquer dúvida podem falar comigo e é mais. Um node ele pode ser subscriber de mais de um publisher? Pode. Você pode ter um único node que tem múltiplos publishers, múltiplos subscribers para tópicos diferentes. Inclusive, isso talvez um desafio de design interessante. Se eu quero ler de 2 tópicos, eu crio 2 nodes, cada node lendo de um tópico, ou eu faço um único node que lê ao mesmo tempo dos 2 tópicos? É uma discussão que vale a pena ter. Eu acho que faz mais sentido um único node, porque tu vai estar usando menos recursos, né? Tu vai distanciar só uma coisa e tal. É isso. Dúvidas? Não? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Vou parar a gravação. Deixa eu ver se... Acho que tem uma mensagem aqui. Levantou a mão. Pode falar. Tu sabe dizer como que é implementada essa comunicação acho que entre os tópicos, né? Algum protocolo do próprio ROS ou alguma outra forma? Então, a comunicação no ROS 1 era utilizando uma coisa customizada, que eu não sei dizer o que é exatamente, mas era uma solução, acho que era usando o DP customizada. Mas no ROS 2 é utilizando esse carinha aqui, ó, cadê ele? Data Distribution Service. Isso aqui é um standard de comunicação que pode ser implementado de formas diferentes, e aí tem diferentes empresas que implementam. Inclusive, no ROS 2, tu pode falar, eu quero usar essa implementação do DDS ou aquela implementação do DDS. Entendi. Beleza. Show?